Olá pessoal, sou o Sandro, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, falaremos hoje da não ida, do Bolsonaro a depor na PF. Falaremos aqui das falas de Lula interferindo na Bolsa de Valores, e o esquerdismo como anda aí, a nível mundial. Lembrando, se você é novo ou nova aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Se gostar do vídeo, dê aquele like, Afinal de contas, não custa nada para você. Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui? Para surpresa de zero pessoas, a situação do Lula está passando assim como despercebida. Parece que aquele passado todo, recente, não é passado antigo, não. Recente, está sendo assim apagado pela mídia e as pessoas, infelizmente, pelo que a gente está vendo, está caindo nessa narrativa da mídia. Pessoal, olha bem, eu estou indignado em relação a isso, porque a pessoa que recentemente estava presa, nós vimos ali aquela manobra do STF, que soltou o Lula, mas não disse que ele é inocente. Lula não é inocente. Foi alegado que ele foi jogado num local inadequado. Ele é para ser jogado aqui, ele foi jogado aqui. Aqui ele foi condenado em 3 instâncias. Então as pessoas não é inocente. Então, o que acontece? A Petrobras teve queda na Bolsa de Valores cerca de 4%. Imagina um prejuízo de 4% na Bolsa de Valores por causa de falas de Lula. Sendo que essas falas, pessoal, não eram nem para ser considerado nada. Afinal de contas, ele não é presidente, ele não é nada aqui no Brasil. Entendeu? Se ele é alguma coisa no Brasil, é graças a essa mídia, a mídia totalmente vendida, que não está nem aí para a população, que finge demência em tudo que o Lula fez, e vive cavando falta na vida do Bolsonaro, cavando historinha, rachadinha de 50 anos atrás, lá do Flávio, quando o Flávio era adolescente. Entendeu? Um papo furado, e coisas recentes, é coisa assim que afundou o país. A gente viu aqui na live do Bolsonaro, o rombo de meio trilhão. Aí o que importa não é meio trilhão, o que importa é a rachadinha do Flávio. Isso é tara da mídia, tara da imprensa. Entendeu? Não estou dizendo que é por causa do valor, só o valor não tem que ser punido. Põe todo mundo. Mas se deixar de punir a pessoa, um grupo de pessoas que fizeram desfalque de 1 trilhão no país, o que 1 trilhão poderia ter feito? O que 1 trilhão faria aqui dentro do nosso país? Como nossas vidas seriam diferentes, como os asfaltos seriam diferentes, como as escolas seriam diferentes, os portos, a segurança, os hospitais poderiam ser diferentes aqui no Brasil. Quanta coisa se constrói com 1 trilhão, tanto dinheiro que não consigo nem assim imaginar, entendeu? Esse dinheiro foi todo jogado fora para países, amiguinho do Lula da época, do Lula e Dilma, entendeu? Até as pessoas viram as costas para a realidade. Pessoal, acorda para a realidade. Acorda para a realidade. Então, eu estou aqui indignado de como a imprensa finge demência, finge esquecimento, tudo em relação a essa gente, porque não importa, pessoal, não importa quem esteja para a mídia, não importa quem esteja no governo, eles querem dinheiro. A mídia só quer dinheiro, ela é sedenta por dinheiro, está babando por dinheiro, entendeu? Como o Bolsonaro cortou a mamata deles, então o Bolsonaro não presta, o Bolsonaro é tudo de ruim, Se posso imaginar, é Bolsonaro, porque não dá dinheiro. Simples assim. É simples assim. Bolsonaro é tudo de ruim para a imprensa, para a mídia, porque não libera dinheiro. Já falei, ele não rouba, nem deixa ninguém roubar. Entendeu? Então aí, as falas do Lula, dizendo que o combustível não deveria ser atrelado aos valores internacionais. Quando cai o bolso
acabou o prejuízo para geral, né? Parabéns aí para a mídia aí, né? Que dá voz a esse tipo de gente. Então, pessoal, pulando essa parte aqui, né? Que não deveria existir, né? Temos aqui que o Bolsonaro ontem ele não compareceu lá, ele se recusou a comparecer pessoalmente na Polícia Federal. Ele havia tentado antes a não comparecer, aí não aceitaram, não, quero que você vá, não sei o que, aquela história toda de querer provar quem é melhor que quem, né? Uma coisa que passou assim do ridículo já, né? Então, pessoal, para quem não lembra, isso aí é sobre um assunto de uma live que o Bolsonaro fez sobre um suposto vazamento, né? Dos documentos da Polícia Federal, que na época alegaram que eram sigilosos, porém a AGU já mostrou que não eram sigilosos naquela época, né? Isso aí foi um suposto, esses documentos referiam-se a uma investigação do TSE sobre um suposto ataque hacker, né? Ali no sistema eleitoral. Então estava sendo investigado pelo TSE, houve esse vazamento, mas os documentos na época não eram sigilosos. A AGU provou que eles foram colocados como sigilosos apenas depois da live do presidente. Mas não, continua depoimento, né? Já esclareceu, era para morrer ali. Não, continua depoimento, desgasta a imagem do presidente. Pessoal, tem que lembrar que o presidente, eu falei, não é para gostar ou deixar de gostar. Ele é um presidente, ele é uma entidade presidente da República. Então, temos 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo é uma pessoa, é o presidente da República. O Executivo, o Legislativo, são todos os senadores e todos os deputados. Entendeu? O Legislativo. Né? E o Judiciário seria o STF. Então, olha bem, o Executivo é representado por uma pessoa só, então tinham que ter uma consideração, um respeito maior. É uma pessoa só, um poder, entendeu? Quantos 3, imagina quantos senadores e deputados temos, né? 500 e pouco, PG com A, entendeu? E o STF são 11, e o presidente é só um. Então, é um poder, é uma pessoa só. Então, a meu ver, está faltando ali respeito e consideração. Se você não gosta de Bolsonaro, mas tem que respeitar a entidade presidencial. Isso aí é uma entidade, é um poder, tem que ser respeitado, né? Para surpresa de 0 pessoa, né, Randolfo Rodrigues saiu correndo lá no STF para pedir que o presidente responda como desobediência. Tá? Lembramos que em 2018, né, o STF votou por fim da condução coercitiva, por 6 votos a 5, né, 6 a favor do fim, 5 contra. Então, pessoal, esperamos, né, que isso aí chegue a um fim. Está assim, cada vez mais vai virando uma bola de neve, né? Essa briga aí, STF com Bolsonaro, os apoiadores de Bolsonaro, vai virando uma bola de neve. A gente vê ali, né, uma situação muito complicada, entendeu? Ainda mais agora de eleição, a gente fica preocupado aqui, né, os canais serem todos desativados, não se sabe o que esse pessoal tem em mente, né, que eles vê crime em todo mundo que apoia Bolsonaro. Então é muito complicada a situação. Espero que realmente chegue ao final. Hoje foi investigado lá. Gabinete do ódio. Que gabinete do ódio? Teve gabinete do ódio? Cadê? Provaram? Alguém recebeu alguma coisa de governo aqui? Não. Então, deveria fazer o quê? Não. Pessoal, foi alarme falso, engano, arquivar. Mas não, continua. As pessoas não entendem que os canais no YouTube, eles não têm nem contato com o Bolsonaro. Cada um cria o seu canal ali, defende o governo a seu modo, entendeu? Defender o governo a seu modo, entendeu? A partir do momento que defender o governo virar crime, aí então nós está num país realmente extremamente comunista, né? E engraçado que seria um comunismo assim, às avessas, né? Porque geralmente o comunismo é o presidente ou o mandatário ali. Aqui não é o caso. Está vindo de outros lados essa situação aí. Então está no mínimo muito esquisito. Espero que isso aí um dia, né, que não seja longe, dê realmente um basta, que a gente não aguenta mais essa briga aí de judiciário e executivo. A gente quer ver o país desenvolver e não ficar essa lenga-lenga aí sem final. Certo, pessoal? Vamos lá, né? O que aconteceu?
que está ocorrendo aqui na Califórnia, né? A Califórnia aprovou uma lei, né, que permite, digamos assim, furto, né? Autorizado furtos no valor de $950. Olha, é quase R$ 5.000, pessoal. Então isso aí não seria caracterizado como um crime grave, a pessoa não seria nem presa, né? Isso aí foi ideia de esquerdista, com a desculpa de esvaziar, né, presídios. Tinha muita gente sendo presa. Aquela ideia idiota, né? Vamos tirar, a situação de crime para não ter que prender. Aí deixa solto, aí fica vazio. Assim é fácil. Assim é fácil. Daqui a pouco aumentando, né, o grau disso aí. Imagina só, daqui a pouco não. Se matar só uma pessoa, não é crime não, né? Tem que matar 2 ou 3. E será que tem que chegar a esse nível? Acho que não, né? Espero que não. Então o que vem acontecendo? Liberaram a situação aí de $950. Então o bandido chega no shopping, já sabe que tem essa cota aí, já vai, né? Enche o carrinho de compra. Opa, não extrapolou. Ainda vai com a calculadora ainda, né? Não extrapolou $950, não, beleza, pega e vai embora. Nem preso entendeu? Tá coisa assim ridícula. Pessoal, os carros, tem carros que ficam na rua, as pessoas deixam até o carro aberto para não quebrarem o vidro, entendeu? Deixar qualquer sacola dentro do carro, eles quebram os vidros e levam mercadoria. Porque tá tipo assim, oficializou um roubo, né, de pequenos furtos, né? Tá oficializado. Imagina só, como que vai parar a sociedade se continuar dessa maneira? Sabemos que tudo isso aí é ideia de esquerdista, né? Ninguém de direita faz a brilhante ideia de uma lei dessa aí, uma vergonha, entendeu? E não pensa que está longe do Brasil não, tá, pessoal? A nossa ali, digníssima Thalita Petroni, do PSOL, já está com a ideia de fazer uma coisa semelhante aqui no Brasil. Seria um furto por necessidade, né? Isso quer dizer, se você for no supermercado, no açougue, e roubar mantimentos e ir embora, aí não seria crime nenhum. Imagina só, se essa lei é aprovada, os saques que vão acontecer no mercado. Você vai lá, rouba várias vezes, saca várias vezes, faz vários saques, entendeu? Não será, se você levar pequena quantidade, não será considerado roubo, entendeu? Então olha as ideias do pessoal de esquerda. Além de destruir o país, né? Quando eles assumem o poder, destruir de cima para baixo, né? Então eles vão minando aos poucos, né? Colocando leis, acabando com leis boas, colocando coisas ruins para realmente destruir assim o conceito de sociedade, né, civilizada. Parece que está tipo assim, vão retroceder, pessoal, entendeu? Então é isso, abra seus olhos, né? Pensem no que vocês vão votar. Esse pessoal de esquerda, infelizmente, eles não têm nenhuma ideia boa, entendeu? Se tivesse, eles colocariam na mesa, mas eles são oposição simplesmente por oposição rasteira e barata, entendeu? Transformam uma pessoa num ditador artificial, num ditador de plástico, entendeu? Eles adoram venerar essa imagem, né, de opressor, né, fictício, para se vitimizar e criar esse monte de leis idiotas. Entendeu, pessoal? Abra seus olhos. Veja aqui Juiz de Fora. Aqui Juiz de Fora, né? A cidade cheia de buraco, parece até um queijo. O que a prefeita fez no PT? Encheu a cidade de radar. Tem quase 100 radar extra. Entendeu? Não sei se fosse ajudar alguma coisa na população. Eu não vi nada de tanto acidente de trânsito aqui em Juiz de Fora. Ela encheu de radar. O prefeito petista. Então, e tudo eles querem isso, controlar a população. Controlar, esmagar, tirar direitos. Quando você vê, você não tem direito mais a nada. Você está abrindo a mão direito hoje, abre amanhã, abre depois. Quando você der por cima, filho, acabou. Você está ali desarmado, sem nada. Verdadeiro zumbi. Então, já é tarde demais. Tá? Pensa bem antes de votar. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.